Amados irmãos, as crianças de 3 a 10 anos, tá? Podem subir para o departamento infantil. Nós estamos recebendo hoje aqui o pastor Elionildo, mais conhecido como Pastor Eli. Nasceu no Evangelho. O pai dele, o pastor Enoque, foi meu companheiro de junta. Não é que ele seja muito mais novo do que eu, não, né? Mas o pastor Eli, ele é um dos membros da equipe de missões nacional, não é isso? E ele vai estar trazendo uma palavra para o nosso coração acerca de missões. Que Deus o abençoe, pastor. Fique à vontade, tá? Oi, ei. Boa noite, meus irmãos. Podem assentar-se. É um privilégio estar aqui esta noite para compartilhar da palavra do Senhor. Quero agradecer pela oportunidade, pastor Júlio, de poder estar aqui nesse mês de missões, nesse mês estadual de missões, mês de julho. É o mês estadual de missões, e eu sei que você entende o que é isso, porque nós somos uma igreja missionária. Nós nascemos por causa de alguém que um dia decidiu deixar sua terra natal e, a partir de um chamado de Deus, poder vir para o Brasil e, a partir disso, então, trazer o Evangelho a esta nação. Nós poderíamos ter sido ganho por outra denominação, por outra igreja, mas eu sempre digo que Deus, ele tem um povo para cada igreja, né? Então, por isso é que a IDPB chegou aqui na Cidade Nova, chegou aqui onde vocês estão, e vocês estão aqui na IDPB, porque bem aqui do lado nós temos um vizinho, né? Nós estamos vendo aqui, mas você nasceu na IDPB. Você é da IDPB, amém? E Deus ainda tem um povo para conquistar aqui através de você, pelo projeto missionário de Deus. E talvez até noutras cidades, noutros estados e noutras nações. Não é? Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor. O pastor Júlio estava falando aqui desse momento diferente que nós estamos vivendo. Nós nunca imaginávamos que pudéssemos passar por esse momento. Mas nós estamos, nesse momento, vivendo um momento atípico, né? E nós temos que nos adaptar a esse tipo de coisa. E eu sei também que talvez alguns dos irmãos daqui mesmo estão nos ouvindo e nos vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, não é? Que você também receba esta palavra aí onde você estiver. Ou mesmo talvez você também, amigo, alguém que está zapeando aí pela internet, de repente nos encontrou, e Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, quero falar um pouquinho do chamado missionário de Abraão, né? Chamá-lo de Abraão, assim logo para a gente poder compreender aquilo que Deus está falando. Gênesis, capítulo 13, versículo 14 até o 18, diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Tua palavra foi lida aqui, manifesta, e o nosso desejo nesta noite é que o Senhor possa falar aos corações,
aquilo que o Senhor já planejou realmente para que possamos ouvir da tua parte e que isto penetre ao nosso coração. Eu sei que isto não é novidade para ninguém, esta palavra é algo que talvez já temos ouvido tantas vezes, mas há sempre algo que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração, há sempre algo que o Senhor deseja falar, porque a tua palavra mesma diz que ela se renova a cada dia, e hoje ela está se renovando em nós aqui, e hoje ela vai se renovar no coração, na mente daquele que ouvir esta palavra, e guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E a nossa oração é que o Senhor coloque os teus anjos neste lugar, ou no lugar onde as pessoas estão nos assistindo, nos ouvindo, e que eles possam, Senhor, ser levados cativos, a sua mente e o seu coração ao Senhor, para poder ouvir do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a visão missionária e o reino de Deus. Pastor Júlio falou, nós estamos trabalhando já há algum tempo no Ministério de Missões Nacional, e eu particularmente para o Nordeste, não é? Alguns dias atrás teve o Érico aqui, que faz parte da nossa equipe lá em Aracaju. Mas Deus tem uma palavra para cada um de nós. Cada um de nós, na verdade, é um missionário. Porque se você for pegar a definição da palavra missionário, missionário é aquele que tem uma missão. E cada um de nós, de alguma forma, temos uma missão da parte de Deus para desenvolver, para fazer aqui nesta terra. Nós somos um missionário, amém? Então diga para o irmão que está aí do seu lado, diga para a pessoa que está perto de você aí na sua casa, você é um missionário. Deus chamou você com uma missão. E sabe, queridos irmãos, a gente precisa ter isso muito bem na nossa mente, porque a visão missionária, ela leva o líder, ela leva o crente a lutar contra um vácuo de viver a vida cristã sem propósito. O grande problema é que quando nós apenas somos crentes, e na minha época de criança dizia crente de banco, né? Agora é de cadeira, mas quando nós somos apenas crente de banco, parece que nós não temos um objetivo dentro da própria igreja. Mas Deus não chamou você para ser um crente de banco. Deus não chamou você para esquentar uma cadeira na igreja que você frequenta ou que você se converteu. Deus chamou você com uma missão. Deus chamou você para fazer algo. Deus te levantou para ser alguém que vai levar e vai cumprir essa missão em algum lugar, talvez seja na sua própria casa, mas você tem uma missão da parte de Deus para fazer. E o grande problema é que quando nós estamos vivendo a nossa vida simplesmente como uma vida qualquer, nós caímos no vácuo. Você sabe o que é vácuo? Quem andou de avião sabe o que é isso. Muitas vezes a gente vai num avião e de repente ele encontra um vácuo e ele cai repentinamente. E a gente toma aquele susto, né? E muitas vezes o crente também ele tem encontrado alguns vácuos porque ele não percebeu ainda a missão de Deus na sua vida. E ele vive de forma a estar caindo em vácuo o tempo inteiro. Mas nesta noite eu quero dizer para você que Deus te chamou para andar, para navegar, para fluir em Deus, para fazer a sua vontade. Deus te chamou como Abraão para ser pai de muitas nações, para ser pai de uma multidão de pessoas, que Ele está te convidando a assumir o seu propósito nesse lugar. Sabe, aí nós lemos na palavra de Deus, naquilo que nós lemos aqui ainda agora há pouco, veja bem, Deus disse a Abraão, e a primeira coisa interessante que a gente observa aqui, é que a palavra de Deus diz, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Escute, muitas vezes nós estamos com coisas, até mesmo com pessoas na nossa vida, que nos impede de ouvir o chamado de Deus. Deus havia falado com Abraão há muito tempo, há muitos anos já, e agora ele se encontrava ainda com o seu sobrinho, mas Deus havia dito a Abraão que ele saísse da sua casa, da sua terra, da sua parentela, deixasse tudo para trás e fosse para o lugar que ele mostraria. Mas ele ainda carregou alguém consigo.
Sabe, querido, talvez você ainda não consegue ouvir o chamado de Deus, você ainda não faz aquilo que Deus te chamou para fazer, porque você ainda está perdendo tempo com alguma coisa que te atrapalha, com alguma coisa que ainda te impede de fazer fluir o mover de Deus na tua vida. Não sei se você me entende, mas muitas coisas aconteceram na vida de Abrão que o impediu de caminhar, porque ele estava do lado de Ló, e Ló estava do lado dele. Deus já havia dado uma ordem. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Talvez Deus já tenha falado com você há tanto tempo acerca de um chamado, acerca de liderança de célula, acerca de uma supervisão, acerca de um ministério pastoral, não sei. Mas você tem ficado impedido por alguém ou por alguma coisa que te empanca, que te trava, que não te deixa prosseguir na missão que Deus te deu. Se você olhar para o capítulo 12 do livro de Gênesis que nós acabamos de ler, se você vê, Deus já havia falado com Abraão há algum tempo, ele saiu da sua terra de fato, ele foi para a terra que Deus começou a mostrar para ele, depois ele desceu ao Egito, muito tempo se passou, mas ele continuava ainda indo de encontro, indo contra a palavra de Deus. Quando Deus diz uma coisa para você, você precisa obedecê-lo 100%. Porque senão a bênção de Deus, a visão de Deus não se completa na sua vida. E a primeira coisa que a gente percebe aqui, disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele. O que você precisa deixar para trás para Deus falar com você? O que você precisa deixar se separar de você, para que Deus possa falar com você e renovar a aliança que Ele tem contigo, o chamado que Ele tem com você, a visão missionária talvez que Ele tem sobre a tua vida. Talvez algo ou alguém seja um empecilho na tua vida, como era na vida de Abrão. Então o Senhor falou a Abraão depois que Ló se separou dele. E o que o Senhor disse para Abrão? Ergue os olhos e olha. Nós precisamos compreender que muitas vezes nós estamos até vendo, mas apenas com os nossos próprios olhos físicos, carnais, materiais. E o Senhor diz a Abrão, quanto tempo Abraão estava naquele lugar? Parece assim que Abraão estava com os olhos fechados. Será que Abraão não estava vendo aquilo que estava diante de si? Mas muitas vezes Deus precisa falar conosco. Ergue a sua cabeça, levante a sua cabeça, olhe para frente, ergue os olhos, levanta os teus olhos e vê. E uma coisa interessante, desde onde estás? Escute. Muitas vezes, nós queremos começar fazendo a obra de Deus a partir de um lugar muito distante de onde nós estamos. Mas Deus nos convida a olhar para a missão que Ele tem para nós a partir do lugar que nós estamos. Ergue os olhos e vê desde onde estás. O que você tem feito nesse lugar? Qual é a missão que Deus tem dado a você e a visão para cooperar com a visão do seu pastor, do seu líder, para avançar naquilo que Deus tem colocado para você aqui neste lugar? Porque muitas vezes as pessoas nos procuram e dizem, pastor, Deus está me levantando para ir para lugar X e Y, para a China e não sei o que, etc. Mas Ele não fez nada aqui ainda. Ele não conseguiu olhar para o lugar que Ele está. Escute, Deus está dizendo a Abraão, olha, levanta os olhos e vê, desde o lugar onde estás, do lugar que você está, aonde você está plantado. A palavra de Deus diz que nós florescemos aonde estamos plantados. E é aqui que começa a sua missão, é aqui que começa a visão de Deus na sua vida. Se você não frutificar aqui, você não vai frutificar em lugar nenhum.
Levanta os olhos e veja desde onde você está. E ele continua. Olhe para o norte, por uma casa que é o norte, né? Olhe para o norte e olha para desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Sabe por quê? Olha a promessa do Senhor. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. A ti e a tua descendência para sempre. Deus só pode nos dar aquilo que nós vemos. Por isso é que Deus disse a Abraão: levanta os olhos e veja. Agora é um chamado diferente. Por isso Deus está dizendo para você. Por isso o Espírito Santo está falando ao seu coração, aí onde você está agora. Por isso Ele está mostrando a você as pessoas que outrora Ele já mostrou, mas agora Ele está te relembrando do chamado que Ele te deu para trabalhar naquela casa, com aquela célula, com aquela pessoa, com aquela família. Levanta os olhos e vede, desde onde estás. Deus tem uma promessa para você. E sabe do que mais? Aquilo que Deus nos dá, Pastor Júlio, Ele nos dá não apenas para nós, mas Ele nos dá para nós e para a nossa descendência. Para nós e para a nossa descendência. Pastor Júlio falou no início aqui, eu estou hoje ainda ministrando na igreja que meu pai é pastor, e eu estou herdando o ministério dele, sim, porque é para ele e para a sua descendência. E Deus está chamando você para cumprir o seu propósito, porque Ele tem um propósito para você, mas Ele tem na sua descendência também. Os filhos que nascerão de ti, não apenas filhos naturais, mas filhos espirituais. Eu passarei, pastor Enoque passará, eu passarei, o pastor Júlio vai passar. Mas enquanto o Senhor não voltar, precisa que pessoas se levantem para continuar o trabalho que Ele começou. Isso não pode parar aqui. E tem mais, aqueles que vêm depois de nós precisam ser melhores do que nós. Melhores do que nós. Deus está te chamando para isto. Olha, e aí é interessante, depois que Deus te dá a visão do seu local, Ele diz: agora olha de onde está, mas também olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Não tem limites. É isso que Deus está falando. Diga para o seu irmão: não há limites. Diga para ele: não há limites para aquele que recebe a visão e a missão de Deus. Não há limites. A gente olha para nós mesmos e nos vemos pequenos, e nos vemos infantes, ainda jovens talvez, você se vê como menor, mas isto não é nada diante de Deus, porque é Deus que vai levar você a cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. É Ele que vai se manifestar e fazer, se você deixar, se você se permitir que Ele faça isso. Agora, preste atenção numa coisa. Versículo 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Versículo 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida. Mas tem uma coisa. Escute a primeira palavra que ele diz no versículo seguinte: levanta-te, 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 levanta-te e percorre a terra. Levanta-te. Muitas vezes nós queremos que as coisas caiam no nosso colo sentado. Não acontece desse jeito, querido. Deus dá a visão. Deus nos chama para algo.
Deus já nos mostra o final, porque Ele está dizendo para Abraão aqui o final. Todos nós aqui, de alguma maneira, somos descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Olha onde a descendência de Abraão está. Ele já mostra o final, mas tem um detalhe. Ele exige ação. Diga ação. Diga ação. Nada acontece sem você se levantar e executar aquilo que Deus te chamou a fazer. Nada acontece. Deus dá a visão. Deus dá os meios. Deus é Jeová, Jireh, aquele que provê. Mas você tem que arregaçar a manga, partir para cima e olhar o lugar. E muitas vezes você vai chegar num lugar, porque eu me lembro, há muitos anos atrás eu vim aqui, isso aqui era bem pequenininho ali em cima. Eu não sei nem se alguém um dia olhou para cá e acreditou que isso aqui pudesse ser isso aqui, que nós estamos vivendo aqui. Mas alguém olhou, alguém viu. Alguém pisou na terra, alguém começou a marchar nesse lugar, se levantou, arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Eu tenho certeza absoluta que aqui neste lugar tem muito suor, porque isso não era assim. E tudo isso está assim, não foi num passe de mágica, pim, pim, pim. Foi trabalho, foi suor, foi lágrimas. Oração, sua contribuição, seu esforço. Alguém acreditou nisso para que você pudesse estar aqui hoje. E o pastor Júlio falou, realmente privilegiados. Que lugar bonito, queridos. Que igreja tem um lugar como esse? Que IDPB tem um lugar com pouquíssimas? Mas alguém se levantou, alguém marchou nesse lugar. Eu tenho certeza que isso aqui é resultado de choro, de lágrimas, de oração, de muito trabalho. Agora, Deus também está chamando você. Você não vai ficar aqui para sempre. Deus tem chamado para você. Como eu disse, começa aqui. Mas Ele diz, levanta os olhos. Nós não podemos ficar acomodados no nosso lugarzinho, onde nós estamos. Nós não podemos ficar acomodados simplesmente com aquilo que está ficando bom. Sabe por quê? Porque nós vamos gostando dessa coisa, vai ficando bom, vai ficando gostoso, não é? A gente já parece que vai ficando acomodado com as coisas. Aqui está bom, aqui está legal. Mas Deus vai te chamar para outra coisa, e para outro nível, para outro patamar. E outro patamar exige outros desafios. E muitas vezes nós vamos dizer, mas vamos começar tudo de novo? Tudo de novo. Eu não sei se você sabe, mas o pai de Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus e tinha ele com o objetivo de chegar em Canaã. Parou em Harã, lá teve seus filhos, construiu sua casa, ganhou dinheiro. Mas teve um dia que Deus lá em Harã falou com Abraão, sai desse lugar. Sai desse lugar. Gente, tem hora que a coisa fica muito gostosa. A coisa fica muito aconchegante. Você entende o que eu estou falando? A célula está maravilhosa. Pastor, para que nós vamos multiplicar? Nossa célula agora está maravilhosa. A comunhão está linda, maravilhosa. Mas Deus te chamou, foi para crescer e multiplicar e povoar a terra. Foi para isso que o Senhor chamou. Sabe, quando tudo estava bem, é Babel. É todo mundo falando a mesma língua. É todo mundo construindo para si próprio, para seu benefício próprio. Mas Deus diz, não foi para isso que eu chamei você. Eu chamei você para ser espalhado por essa terra. Por isso o Espírito Santo desceu, e o próprio Deus desceu e confundiu as línguas para que eles pudessem sair daquele lugar. E muitas vezes acontece, e é o que acontece muitas vezes conosco, Deus bagunça as coisas para poder lá na frente Ele arrumar novamente, porque nós ficamos acomodados, nós ficamos gostando das coisas, nós ficamos achando que tudo já está muito bem.
levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E então, Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer em todo lugar que nós formos. Levantar um altar ao Senhor. Levantar um altar ao Senhor. Ele te chama. Ele te dá a visão. Ele te diz para deixar as coisas que te impedem de cumprir a visão. Ele diz a você: levanta teus olhos agora e veja aquilo que eu quero fazer. Mas também ele diz: percorre a terra, se levante, ande, conquiste, haja, porque sem ação não há vitória, não há conquista, não há avanço. Deus quer chamar você. Deus está chamando você para algo. Começando por aqui, não se esqueça. Mas também existem aqueles que também serão chamados para outro lugar, que vão ser incomodados por Deus, que em parceria com o seu pastor, que em parceria com a sua igreja, você vai ser enviado, lançado, como filhos. Nós crescemos, nós nascemos, crescemos, somos cuidados. Eu tenho uma filha que fez 18 anos alguns dias atrás, e eu já sei que daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, ela vai nos deixar. É natural da vida. E nós, quando enviamos um filho e lançamos um filho, nós não cobramos nada do que nós demos a ele durante a vida inteira. Ao contrário, às vezes a gente dá chama e diz assim: eu vou ajudar você. Eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, e agora vai embora. Avança, cresça, frutifique, multiplique. Deus abençoe você. E qual é o nosso prazer? Ver esses filhos dando os frutos, nos trazendo netos, né, pastor Júlio? Nos trazendo netos, nos trazendo frutos, que saiu de nós também. E é assim que vai acontecer com esta igreja. Certamente já está acontecendo, e muito mais ainda acontecerá. Esta é a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite. Largue tudo que está te atrapalhando. Ouça a voz de Deus. Levante-se e veja aquilo que Deus está falando para você. Percorre a terra, conquiste. Essa é a visão de Deus para a tua vida. Fique de pé, por favor. Pai, nós estamos aqui na tua presença. O teu recado, a tua palavra foi dada nesta noite. E eu sei que o Senhor está falando aos corações, ministrando a vidas, não apenas aqui neste lugar, mas também aqueles que nos ouvem, que nos assistem através da internet, através das mídias sociais. Eu sei que o Senhor tem falado aos corações nesta noite, esta palavra simples, mas que do mesmo jeito que o Senhor chamou Abraão, o Senhor continua ainda hoje, chamando todos aqueles que têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E se o Senhor nesta noite tem te incomodado e tem te chamado para algo, receba o chamado de Deus. Talvez alguns aqui ouviram Deus dizer: deixa isso, deixa aquilo outro. Eu já falei para vocês. Talvez outros, Deus falou: ergue teus olhos e veja. É tempo de avançar. Talvez para outros Deus disse: haja. É tempo de agir. É tempo de marchar. É tempo de cumprir o propósito. Eu não sei o que Deus falou com você, mas se Deus ministrou o seu coração e você quer receber uma oração, se você puder sair do seu lugar e vir até aqui à frente, eu quero orar por você nesta noite. Se você está aí na sua casa também, e Deus está falando a você, talvez até no outro dia, quando você ouvir e ver esta live, esta transmissão, deixe o Senhor ministrar o seu coração. Se alguém está aqui, que o Senhor ministrou o seu coração, eu quero orar por você nesta noite. Que o Senhor possa fazer cumprir aquilo que Ele tem falado a você. Deus ministrou o seu coração.
Deus nos trouxe aqui, não por um acaso, porque Ele conhece você, Ele sabe quem você é, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o que você precisa fazer. Então fale isso para o Senhor nesta noite. Fale para o Senhor. Espírito Santo, aqui estão os teus filhos, ó Pai, que ouviram esta palavra e que de alguma forma estão recebendo esta palavra, Senhor, no seu coração. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, o Senhor fala, o Senhor chama, o Senhor mostra, o Senhor capacita. Eu ministro, Senhor, os meus irmãos nesta noite. O Senhor os conhece, conhece os seus corações. O Senhor sabe por que eles estão aqui, o que eles estão entregando diante do Senhor e o que o Senhor falou a eles. Que eles sejam ministrados, Senhor, que eles sejam cheios. Se há alguma coisa que eles necessitem deixar, que o Senhor os ajude a deixar de lado agora, ó Espírito Santo. Em o nome de Jesus, eu ministro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Que a Tua palavra, a Tua presença, Senhor, seja ministrada. Que o Teu óleo seja derramado, que a Sua visão seja ampliada. Esta é a nossa oração, Senhor. Em o nome de Jesus. Se há algo que precisa ser feito e agindo a partir de agora, que o Senhor ministre, que o Senhor faça, que o Senhor cumpra o Teu propósito, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é que chama, o Senhor é quem capacita. Nós ministramos agora, Senhor, a vida de Deus, também nesses irmãos que estão aqui, Senhor, naqueles que estão recebendo esta palavra, que entendem aquilo que o Senhor está ministrando. Fala agora, Senhor, aos seus corações, ministra, que eles recebam do alto da vida do Senhor, Pai, o chamado de Deus. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor já prometeu, se cumpra na vida dos meus irmãos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. O Senhor não falha, o Senhor não falha, o Senhor não tarda. Hoje é o dia de você assumir o seu chamado e de cumprir o propósito de Deus sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Você que está na sua casa aí agora ouvindo, você que está na sua casa recebendo desta unção também, que está aí sobre ti, que você seja abençoado, ministrado, que o Senhor possa falar ao seu coração e que Ele derrame sobre ti a unção da visão desta igreja local, da visão do envio, da visão missionária, que o Senhor te sacuda para isto, em o nome de Jesus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite bem alto, mais alto que você puder, glorificando ao Senhor, a vida do Senhor que está neste lugar. Deus abençoe você, Deus abençoe esta casa, Deus abençoe a sua família. Cumpra o seu propósito. Hoje é dia de você marchar em direção ao propósito de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Espere só um pouquinho, pastor Eli. Amados, quinta-feira passada nós fizemos uma reunião de liderança e 5 casais se levantaram, se colocando à disposição de Deus para abrir novas congregações, ou em outros bairros da cidade, ou no interior. Não sei aonde Deus vai nos enviar. Se eu não me engano foram 5 casais, ou eram mais de 5? Se eu não me engano foram 5 casais. Levantaram-se e colocaram diante do Senhor para nós sairmos. Ekbalo, sair daqui. Entende? Então eu vejo que Deus trouxe essa palavra confirmando totalmente aquilo que o Senhor tratou com a liderança da igreja na quinta-feira. Então se prepare, porque você também vai ser incomodado. Você que não é líder, você vai ser incomodado para assumir a posição desses líderes que sairão para abrir novas igrejas. Você que não é líder vai ter que assumir esse lugar. E quando Deus falar contigo, te desafiar, não tenha medo, apenas diga: Senhor, eis-me aqui, e coloque-se à disposição para ser preparado, ser treinado. Se você se achar
incapaz, se coloque à disposição para ser treinado por Deus, ser treinado pela liderança da igreja, pelos pastores, os supervisores. Amém? Então, eu quero renovar aquele apelo que foi feito aqui para a liderança na quinta-feira. Se tem mais algum casal de líderes dispostos a abrir uma nova congregação, além daqueles 5 que foram lá, talvez alguém tenha ficado ali com medo, envergonhado, mas agora Deus falou com você de uma maneira sobrenatural aqui. Se você está disposto, venha novamente aqui na frente. Aqueles casais que estão dispostos a serem usados por Deus, casais de líderes. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, querido. Vamos aplaudir o Senhor. Mais algum casal? Deixa eu falar uma coisinha aqui. Pode, fique à vontade, pastor Eli. Meus irmãos, nós como igreja precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Não é por acaso. Esta pandemia não é por acaso. Nós estávamos nos acostumando em ser crente de 4 paredes. É gostoso, é bom, ar-condicionado. Mas Deus está nos tirando das 4 paredes. Porque igreja não é prédio. Igreja sou eu e você. Somos nós. E essa palavra igreja, no grego é eclésia ou eclesia. Chamados para fora. Chamados para fora. E hoje o que o Senhor está fazendo aqui, já nessa semana, como o pastor Júlio está dizendo aqui, é que Ele está, na verdade, restaurando isto. E aí eu tenho uma palavra para você. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judeia, e até os confins da terra. Mas sabe, os discípulos e aquela igreja, eles não entenderam isso. E quando nós não entendemos o chamado de Deus, eles permaneceram apenas em Jerusalém, mas o chamado não era só para Jerusalém. Jerusalém é o início, como eu falei aqui, quando Deus disse a Abraão: a partir de onde estás. Mas Deus disse: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E quando a igreja, ela deseja muito ficar em Jerusalém, ou você ouve, ou você cumpre o propósito de Deus, Atos 1:8, ou a gente vai cair em Atos 8:1. Quando houve grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém, e eles começaram a ser espalhados em Samaria, e eles começaram a ser espalhados pelo mundo daquela época. Deus te chamou, Deus te deu conhecimento, Deus te levou para uma faculdade, Deus te deu recursos, e agora Ele está dizendo: tudo isso é meu, para você aplicar no meu reino, para você aplicar naquilo que eu estou mandando você aplicar. E tem mais uma coisa: alguns irão, outros vão sustentar, outros vão manter. Eu mudei agora, a gente dizia mantenedor de missões. Mude para investidor de missões, porque quem coloca dinheiro em missões está investindo no reino de Deus. Investir no reino de Deus é retorno certo, porque lá não tem bolsa, não tem dólar, não tem euro, não tem nada. É o reino de Deus que prevalece para sempre. E se você quer ser abençoado, continue a investir no reino de Deus. Você vai ver as portas se abrir.
Você vai ver as coisas acontecer. Aguarde o que Ele tem para fazer. Alguns vão. Não são todos, é óbvio. Alguns vão. Outros vão manter. Mas eu estou igual o pastor Júlio aqui também. Eu estou dizendo aqui, meu irmão, vai embora. Vão embora. Vão embora. Abram igrejas, abram células, vão para os bairros. Se você tivesse a noção de quantos bairros de Manaus não tem uma IDPB, pastor Júlio. Bairro de Manaus. E no Nordeste, só no sertão, são 45 milhões de pessoas. Orem pelo sertão nordestino. Ela é a nossa janela 1040. Existem cidades no sertão, do sertão nordestino que tem menos do que 1% de evangélicos. 1%, menos do que 1%. Comece a orar por esses lugares. E sabe o que é bom? Quando a gente começa a orar, é que nem Neemias. Deus começa a falar com a gente e a gente vai. Deus abençoe você. Até a próxima. Grande abraço no coração. Foi bom estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Júlio. Obrigado, pastor Eli. Vamos aplaudir o Senhor. Eu tenho certeza que tem muitos corações ardendo aí nesta noite. Já vem ardendo desde o começo desse mês, né? Que a gente tem pregado sobre missões. Eu quero agora te dar a oportunidade de honrar o Senhor com a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos orar, levante a sua mão direita aos céus. Deus querido, nós estamos tendo a alegria e o privilégio de devolver para Ti aquilo que já é Teu, Senhor. Como gratidão, Pai. Como reconhecimento de que todas as coisas pertencem a Ti. De que nada foge do Teu controle. Mesmo nas situações difíceis, o Senhor está no controle de tudo. Pai, então eu quero te pedir bênção sobre esta igreja, sobre cada família, cada irmão, cada homem, mulher, jovem, até criança.